Olá, galera do sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, cuidados e participativos. Bom, hoje na nossa aula de hoje, a gente vai estar corrigindo primeiro a atividade da aula anterior e em seguida a gente vai passar um resumo aí desse capítulo que está fechando agora, ok? Dá uma olhada nos assuntos que nós tivemos contato, cada um na sua aula específica. E hoje a gente vai fazer um resumão para que você possa lembrar tudo aquilo que foi visto, ok? Então vamos lá para a nossa correção. Nossa atividade da aula anterior falava sobre fusos horários e a gente respondendo a questão, eu vou apresentar o mapa aí no livro. Então, pega já o teu livro, vai lá para você me acompanhar. A gente vai começar na página 334. Então temos aí o sistema de fusos horários do mundo inteiro, né? Todo o globo terrestre apresentado aí com seus fusos horários, e a gente já deu uma analisada nisso, vimos como é que é dividido, como é que é contado. Então, considerando todo esse conjunto aí, todo esse sistema de fusos horários, a gente tem 24 fusos horários. A primeira pergunta é essa: quantos fusos horários a gente tem no mundo? Então, a gente tem 24 fusos horários, como foi dito, que corresponde aí ao tempo em que a Terra faz o seu movimento de rotação. E cada uma dessas faixas cada uma representa aí uma hora. Então, a gente tem 24 fusos horários, cada um representando uma hora do dia, ok? Que equivale às 24 horas do movimento de rotação realizado pela Terra. Nossa próxima atividade, a próxima questão está perguntando sobre o fuso horário do Brasil. A gente vai lá nele. Deixa eu ver a página, vai passar para você. 336. Então, esse aí é o fuso horário que passa pelo Brasil. Como nós vimos ali, o globo inteiro ele é dividido aí pelos fusos. E em cada território vai passar um fuso horário. E o Brasil, devido à sua extensão longitudinal, né, que é a extensão aí que apresenta a distância entre o leste e o oeste, vou marcar para a gente visualizar, sempre é bom. Ó, a distância aqui entre leste e oeste significa extensão territorial longitudinal. Devido à sua extensão, ele acaba tendo mais do que um fuso horário. A gente tem, ao todo, que é a pergunta, quantos fusos horários tem no Brasil? A gente tem 4 fusos horários. Aí, olhando nessa página 336, você vai acompanhar e perceber como está dividido. A gente tem aqui, nessa primeira faixa, a gente tem as ilhas aqui, ó, principalmente a ilha de Fernando de Noronha, que pertence ao Brasil, apesar de estar no oceano, pertence ao Brasil. Então, esse é um dos fusos horários onde tem um território que é brasileiro. A gente tem esse aqui amarelo, que corresponde a Brasília, que é a hora oficial do nosso país. A gente tem esse próximo, que tem aí como referência Manaus. E a gente tem o último aqui, que é de Rio Branco, que é no Acre. A gente tem esses 4 fusos horários. Considerando os extremos do fuso horário brasileiro, a gente tem Fernando de Noronha e tem o Acre como extremos dos fusos horários brasileiros. Ok? Agora a gente vai fazer aqui a conta da questão número 3. Então, a primeira pergunta ficou 24 fusos horários, cada um representando uma hora do dia. A segunda questão ficou 4 fusos horários, que é devido à extensão aí do território brasileiro. E a terceira pergunta, vou ler aqui. Observando o mapa do Brasil e seus fusos horários, sendo 12 horas em Brasília, que hora será em Rio Branco?
que é no Acre, e também em Fernando de Noronha. Então, eu tenho aqui, ó, Distrito Federal daqui, esse fuso horário. Caso a gente perceba que no relógio aqui está marcando 12 horas, a pergunta é, qual será o horário, nesse mesmo momento, qual será o horário aqui, ó, no Rio Branco, que pertence ao Acre? E qual será o horário nesse fuso horário aqui, nesse fuso horário por onde está Fernando de Noronha? Então, vamos lá. Como tinha sido explicado, toda vez que você anda para o lado direito, você aumenta 1 hora. Toda vez que você anda para o lado esquerdo, você diminui 1 hora. Então, nesse caso aqui, sendo 12 horas aqui no Distrito Federal, em Brasília, passo aqui um fuso horário. Então, eu estou indo para a esquerda, que é o lado oeste, eu diminuo 1 hora. Então, aqui vai ser 11 horas. Passo para o outro fuso horário aqui do Acre. Então, diminuo mais 1. Se aqui são 11, aqui será 10 horas. Estará marcando 10 horas. Ok? Então, a primeira parte da pergunta é que em Rio Branco, né, será 10 horas. E em Fernando de Noronha, aí eu já estou indo para o leste, lado direito. Então, daqui para cá, eu somo mais 1 hora. Para cá mais, para cá menos. Então, para cá eu somo. Se aqui são 12 horas, aqui 13 horas. Espero que vocês tenham acertado. E vamos que vamos. Ok? Então, vamos dar prosseguimento agora na aula. O último conteúdo que a gente está fechando aí desse capítulo 1 é o... Vamos lá. É falando sobre tempo, né? Tempo que a gente conta aí, tempo geológico e tempo histórico. Já, deixa eu ver qual página aqui para a gente ir direto para ela. Página 344. Primeira parte aqui está mostrando o que é o tempo geológico, ok? Eu não vou parar muito para ler o texto todo, porque a gente está com tempo curto e a gente vai dar uma olhadinha em alguns pontos que a gente já viu nesse capítulo. Então, o tempo geológico está relacionado à história da formação e evolução da Terra, do globo terrestre. E ele está relacionado... Como eu explicaria o que é o tempo geológico? Tempo em que foi construída a história da Terra e no qual ocorreram os eventos naturais ao longo de sua formação. Isso é o tempo geológico. E o próximo, tempo histórico. Ele está relacionado com a sociedade, relacionado ao ser humano. Então, a história daquilo que o homem fez, que aconteceu relacionado à sociedade, ao agrupamento humano, isso é chamado de tempo histórico. Então, com o surgimento dos primeiros seres humanos, teve início a história da humanidade. Essa história da humanidade é conhecida como tempo histórico. Ok? Essas são as questões de hoje, e que está aí como pergunta também na folha que vocês recebem. E aqui a gente vai dar uma olhadinha aqui. O que marca esse tempo geológico e as coisas que acontecem na Terra é essa tabela aqui, ó, que marca o tempo geológico. Então, nessa tabela tem, desde os estudos que foram feitos, desde o surgimento da Terra, embaixo
período pré-cambriano, que aconteceu há 4,5 bilhões de anos, e eles vêm retratando o que surgiu. Surgimento da Terra, formação dos oceanos, cada um tem a sua história. Aí, aqui desse lado, só para a gente entender, vamos lá em cima, ó, eras, essas aqui são as eras, esses aqui são os períodos. Opa. E esse aqui os anos que se passaram. E desse lado, os eventos naturais que ocorreram para se marcar e contar aí esse tempo geológico. Ok? Como a gente viu, começa com a formação, a origem da Terra, depois fala sobre a questão das rochas, a questão dos oceanos e vai seguindo. A gente tem aqui várias etapas onde ocorreram algumas coisas interessantes. Entre elas, vamos destacar aqui o período Jurássico. Dentro desse período aí, ó, aqui é a Era Mesozoica, período Jurássico, aconteceu há aproximadamente entre 230 e 70 milhões de anos atrás. E nesse período a gente tem aí como referência surgimento de aves, mamíferos e outras referências. E também a questão dos chamados dinossauros. Aqui a gente entra na Era Cenozoica. E aí período terciário e período quaternário, ok? Onde também ocorreram alguns eventos mais recentes, até porque a contagem aqui é ler a tabela de baixo para cima, ok? De baixo para cima que você lê a tabela. Então, nesses últimos acontecimentos, a história mais recente mostra onde ocorreu glaciação, início do período geológico atual, que é o que a gente está, e algo muito importante aqui, que é o surgimento dos ancestrais do ser humano, ok? Então, os ancestrais do ser humano, de acordo com a ciência, surgiram aqui. Era Cenozoica e período quaternário, ok? Vou marcar aqui que isso é questão aí para você responder a folha. Quaternário, deixa eu aumentar aqui a caneta. Ela era primeiro. Então, era Cenozoica, período quaternário, surgimento aí dos ancestrais dos seres humanos. Essa que a gente precisa marcar. Ok, galera? Então, fechamos mais uma etapa. Agora a gente vai ver um pequeno resumo daquilo que a gente já falou. Nosso tempo já está curtíssimo. Então, a gente acabou de ver de tempo geológico, acabamos de ver a questão relacionada a fuso horário, por isso que eu expliquei mostrando a vocês. Disso aí que falta. A gente no início falou sobre a questão do espaço, né? A geografia estuda principalmente o espaço. Caso vocês precisem lembrar para fazer alguma atividade, a gente fala então novamente que o espaço, ele quando não tem interferência do homem, surge espontaneamente. Esse espaço é chamado de espaço natural. E quando o homem vai lá e modifica esse espaço, altera esse espaço, coloca a sua identidade nesse espaço, esse espaço passa a ser espaço geográfico, que é o principal ponto de estudo da geografia. E outro assunto que a gente vai ver são as zonas térmicas, ok? As zonas térmicas, deixa eu ver se eu boto aqui na página, vou banhar aqui com o livro. Se você tiver com o livro, é melhor, porque assim você visualiza aí a figura, marca as páginas principais e pode me acompanhar. Página 330. Okay? A página 330. Vai abrindo o seu livro, vai acompanhando.
Opa, chegar aí, página 330. Então, a gente viu sobre essas zonas térmicas, que também são chamadas de zonas climáticas. Então, a gente tem aí a Terra, o planeta Terra, devido à sua inclinação, ele pega os raios solares de maneira irregular no nosso planeta. E isso faz com que algumas áreas não sejam iluminadas ou não tenha a incidência solar regular, de forma igual em todos os lugares. E aí é o que dá a diferenciação e que a gente divide aí em zonas tropicais, zonas polares e zonas temperadas. São os três tipos, né, de zonas térmicas ou de zonas climáticas que a gente tem. A zona tropical é a zona do meio, é aquela que tem maior quantidade de incidência solar. As zonas polares são as zonas que estão nas extremidades da Terra, onde tem menos incidência de sol, área mais gelada. E as zonas temperadas são aquelas que estão entre a zona quente e a zona fria. Já é essa zoninha aqui. Ok? Então a gente tem que ver aí as três zonas térmicas, onde a mais quente, que tem maior incidência solar, é a zona intertropical ou zona tropical. A que tem menos incidência solar são as zonas polares, né? Zona polar do norte, zona polar do sul. E as áreas temperadas são aquelas que estão entre as zonas frias e as zonas quentes, entre as zonas polares e as zonas tropicais. Ok? O outro assunto que a gente viu, que foi bem no iníciozinho, a gente estava vendo sobre o planeta Terra, né, o surgimento dele, algumas características importantes. E nessa visão, dentro do que a gente estava estudando, a gente falou sobre a questão da forma, né? Qual é a forma aproximada da Terra? Ela não é uma esfera perfeita, mas a sua forma mais aproximada é de uma bola, né? E a gente usa a expressão, ou precisa responder nas questões, uma forma esférica, ok? Então, a forma aproximada da Terra é uma esfera. E a Terra, falamos sobre os movimentos principais da Terra. Entre os dois principais que tem são a rotação e a translação. Quando explicamos sobre esses movimentos, falamos sobre a questão do resultado desses movimentos. Cada movimento ele tem uma consequência ou resultado que é anotado e ajuda a gente a se organizar como sociedade. Um deles é a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? Como se tivesse um eixo no centro dela, e ela, quando faz esse movimento, a gente chama dá-se o nome, né, de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ela girando e fazendo esse movimento em torno do seu próprio eixo, ela dura 24 horas. E, como a gente sabe que durante um dia, durante 24 horas, tem um período que está claro, tem outro período que está noite, né, que é o que está escuro, a gente entende que essa alternância entre noite e dia, entre claro e a parte que está escurecida, responsável por isso é o movimento de rotação. Porque quando ela está de um lado, a gente viu aquela figura página 330, e mostra que o Sol, no momento ele está batendo de um lado da Terra, no outro momento ele está batendo do outro lado da Terra. Quando ele está iluminando um dos lados, o outro está noite. E à medida que ele vai mudando, vai girando, aí vai se tornando dia aquele que estava noite, e aquele que estava dia vai se tornando noite. E então, quais os dois principais movimentos? Rotação e translação. Qual o resultado da rotação? Ele é responsável pela alternância de dias e noites. E o outro movimento é a translação. O principal resultado da translação
né, considerando aí também a inclinação da Terra e tudo, mas em relação ao movimento, o principal movimento, ou o movimento que é responsável aí, que vai gerar de consequência, melhor dizendo, do movimento de translação, é a alternância de estações do ano, né? A gente tem aí primavera, verão, outono e inverno. Essa alternância de estação conta principalmente, né, tem a influência principalmente do movimento de translação, ok? Então, dentro do conteúdo que a gente precisa resumir aí desse capítulo, são essas coisas, né? A Terra, seu formato, seus principais movimentos, as consequências desse movimento, questão do espaço natural e espaço geográfico, questão do tempo histórico e tempo geológico e a questão dos fusos horários. Então, está tudo passado para vocês. Fiquem bem, se cuida e até a próxima aula, ok? A gente vai encerrando por aqui.